Você não deixa tudo para a última hora porque você é preguiçoso, vagabundo, irresponsável, nem nada disso. Todo mundo já passou pela experiência de demorar mais do que deveria para engatar numa tarefa. Isso é uma experiência que praticamente todo mundo vivenciou. E existe sim uma grande razão para isso. Aliás, não uma, existem 3 grandes motivos pelos quais as pessoas tendem a deixar as coisas para a última hora. E no vídeo de hoje você vai entender não apenas que razões são essas, mas também como evitá-las. Razão número 1. O Dan Ariely é professor do MIT e um dos maiores pesquisadores do mundo sobre economia comportamental, que é um campo da ciência que estuda o comportamento humano frente a decisões econômicas. A economia tradicionalmente pensava que o ser humano é racional e toma decisões completamente inteligentes. A economia comportamental questiona isso porque as pessoas frequentemente tomam decisões extremamente estúpidas e ela se dedica a entender o porquê que isso acontece. Em um dos estudos no seu livro maravilhoso Previsivelmente Irracional, o Dan Ariely conta que os pesquisadores trouxeram alguns médicos para entender como eles lidariam com o caso de um paciente. Esse paciente precisava colocar uma prótese no quadril, já que o tratamento não estava funcionando mais. E quando o paciente estava sendo encaminhado para fazer a cirurgia, o médico se dá conta de que tem um medicamento que ele não testou. A pergunta que os pesquisadores fizeram é: você deixa o paciente ir ou você chama ele de volta para testar esse medicamento? A maioria dos médicos, como você deve imaginar, fez justamente o paciente voltar para testar este medicamento. No segundo cenário, no entanto, ele conta que da mesma maneira, tinha um paciente, precisava fazer a cirurgia, mandou o cara lá e quando ele estava indo para a cirurgia, o médico se deu conta de que tinha 2 remédios que ele não tinha tentado. E aí a pergunta era: você deixa ele ir ou você faz ele voltar? E se você faz ele voltar, qual medicamento você começa primeiro? O medicamento 1 ou o medicamento 2? Desta vez, a maior parte dos médicos deixa o paciente ir fazer a cirurgia. A conclusão desse estudo é que isso se deve por conta de uma sobrecarga cognitiva. O fato de você ter 2 decisões sobrepostas num caso como esse faz com que a decisão fique difícil e a gente tende a ser levado pelo caminho mais fácil, que nesse caso é: deixa o cara lá fazer a cirurgia. E de forma parecida, é isso exatamente o que você faz quando você tem uma tarefa complexa. A tarefa é complexa, tem várias coisas, você tá sobrecarregado cognitivamente. Então o que você faz? Você vai pelo caminho mais fácil, que é: deixa esse troço rolar, depois eu resolvo. A maneira fácil de você resolver isso é você destrinchar essa tarefa em pedaços que sejam manejáveis para você. E a ideia não é você quebrar a tarefa no menor tamanho possível, aliás é meio que o contrário. O objetivo é você quebrar essa tarefa no maior bloco possível que você consiga resolver. Então, se você é bom em apresentações, talvez isso seja uma tarefa só, fazer a apresentação. Se você não é tão bom assim, talvez isso vai ser 3 tarefas diferentes. É escrever o roteiro, fazer o design do PowerPoint e validar isso com o seu chefe. Se você não é bom nem nesse nível, talvez você precise quebrar um pouco mais. O ponto é você dividir a tarefa de uma forma que ela seja manejável o suficiente para você, mas que não seja pequena demais, que você está o tempo todo fazendo tarefinhas que não têm relevância. O que me leva à razão número 2. Mark Manson, no seu maravilhoso livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, introduz um conceito magnífico que é o das perguntas videocassete. Perguntas videocassete é tipo o seu amigo que liga pra você e te pergunta o que ele deve fazer agora que ele descobriu que a namorada dele traiu ele com metade da torcida do Corinthians. Para você, a resposta é completamente óbvia, mas para ele, aquilo é um enigma existencial mergulhado num balde de cubos mágicos. Isso é uma pergunta videocassete, e por mais ridículo que isso possa parecer, a gente faz isso o tempo inteiro, justamente porque decisões que envolvem grandes cargas emocionais tornam a gente meio burro na hora de agir e conduzir as coisas. Então, muitas vezes a gente faz isso com certas tarefas. Tem tarefas que pesam emocionalmente pra gente por qualquer razão que seja. Porque a gente tem medo de fracassar, porque a gente não se sente bom o bastante pra fazer aquilo, porque a gente sabe que alguém vai se ferir com esse negócio e a gente não quer ter esse peso nas nossas costas. E quando você tá diante de uma questão emocional, esse negócio é tipo você entrar numa piscina gelada. Você pode ir devagarzinho, você pode de uma vez, você sabe que vai ser horrível, não importa o que aconteça. Então a melhor coisa que você tem a fazer é entrar logo de uma vez nesse negócio, só aceita e faz o negócio passar o mais rápido possível. O que me leva à razão número 3. Jeff Haden escreveu o livro O Mito da Motivação, que é um livro que se dedica a questionar o quanto que a motivação realmente importa para a gente conquistar coisas relevantes na nossa vida. E lendo esse livro eu tive uma reflexão muito interessante sobre o porquê que a gente realmente posterga as coisas o tempo inteiro. E ficou muito claro para mim lendo o livro que
Uma das razões pelas quais a gente faz isso é que urgência é uma grande fonte de motivação. Você não está motivado o suficiente para resolver uma certa tarefa, então você deixa a urgência bater na sua porta, a urgência vai te trazer essa motivação e aí você consegue executar. É uma forma taticamente inteligente de resolver isso. Você não tinha motivação para fazer aquilo, então você deixa a urgência chegar e você vai lá e resolve. O problema, obviamente, é que isso pode ter consequências ruins e você não entregar um bom trabalho e, enfim, se enrolar e muita coisa cagada pode acontecer. E o ponto aqui é justamente esse. Quem disse que você precisa de motivação para começo de conversa? Você não precisa. E se você quer saber como você pode conquistar as suas metas e objetivos sem motivação, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar.